Flamengo topou pagar aquilo que o Zenit havia pedido, 18 milhões de euros, beleza? Mas enfim, Flamengo perto de contratar um belíssimo jogador, na minha visão, cabe em qualquer equipe aqui do Brasil. Fala, nação, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informe. A partir de agora vamos acompanhar as últimas novidades sobre o Mengão. O Flamengo já se prepara para o próximo jogo pelo Campeonato Brasileiro. No próximo sábado, dia 20, o Flamengo vai enfrentar o bom time do Criciúma, que está crescendo ali no campeonato, tenta subir na tabela do Brasileirão. O Mengão joga lá no Mané Garrincha, o jogo será em Brasília. O Flamengo terá os titulares de volta, ou seja, os uruguaios que estavam lá na seleção, que conseguiram o terceiro lugar da Copa América diante do Canadá, retornarão, né? Varela, Vinha, De La Cruz e Arrascaeta poderão finalmente voltar ao time do Mengão. O técnico Tite está bem animado com isso, porque durante esse período o Flamengo começou muito bem, né, no Brasileirão com o time reserva, assim por dizer. Deu uma vacilada nos últimos 2 jogos, pelo menos, onde perdeu para o Fortaleza e acabou empatando também com o Cuiabá. Agora o Flamengo tem a volta dos titulares e promete brigar por esse título do Campeonato Brasileiro. É isso que vamos acompanhar a partir de agora. E também tem a imprensa paulista falando sobre a vinda do Claudinho, né? Claudinho vem, Claudinho não vem. O que a gente sabe é que a imprensa elogiou demais o Flamengo e principalmente o poder aquisitivo do Mengão ao tentar contratar o Claudinho, que não é nada barato, vindo lá do Zenit. Essa novela tá longe de acabar. É isso que vamos acompanhar a partir de agora, mas antes de começar, pedimos que deixe o like e inscreva-se no canal para não perder nada sobre o Flamengo Informa, e é claro, deixaremos aqui na descrição os links dos canais citados para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo, ver tudo que o Vene Casagrande falou e depois a imprensa paulista. Lembra? Não, mas Aí vai virar novela. O Claudinho é sempre novela. Mais uma vez, né? Já o Vene vai trazer Não é novela, é informações. série, gente. Essa é a É terceira verdade. temporada. Não, mas tem série que vale a pena assistir. Não é novela. O De La Cruz foi uma série. Já é a terceira temporada. Que isso, ô Pedrosa? Olha aqui, ó, participa com a gente, hashtag SBT Esportivo, assim você participa com a gente no nosso Twitter, @SBT Rio Oficial é o nosso Instagram, segue a gente também, e @SBT Rio é o nosso Twitter, assim você também pode seguir a gente. Vene Casagrande, é otimista a questão do Cebolinha em relação ao Flamengo? Sim, otimista. Inclusive, ele já está, na verdade, na sexta-feira, ele treinou parte da atividade com os demais jogadores e a partir dessa semana ele retorna ao grupo, treina normalmente e fica à disposição do técnico Tite. A única incógnita é em relação ao Bruno Henrique, mas com o retorno do Cebolinha, obviamente ele entra no time titular, sem sombra de dúvidas. Acho que o Matheus Gonçalves substituiu muito bem tanto o Cebolinha quanto o Bruno Henrique no jogo contra o Fortaleza, mas o Cebolinha era um dos principais jogadores aí desde a chegada do Tite, então hoje é titular absoluto, é um retorno extremamente importante, não só o dele, né, porque aí tem o retorno também dos uruguaios, porque a gente costuma dizer que agora a cavalaria está de volta, agora o Flamengo está completo. Inclusive fica até uma pressão em cima do técnico Tite. Beleza, ele deu conta do recado na ausência dos principais jogadores durante esse período da Copa América. Repito, 9 jogos difíceis, foi uma guerra para o Flamengo. Acho que o Flamengo se saiu muito bem, mas agora tem que continuar jogando bem porque os principais jogadores estarão à disposição. A ver como eles vão retornar, porque tem toda a avaliação física, obviamente. Por exemplo, o Vinha, que foi titular na disputa de terceiro lugar, ele teve um problema físico lá durante a Copa América, o próprio Bielsa falou sobre isso, que ele chegou a ser poupado de um duelo. Então tem toda uma reavaliação. A boa notícia para o Flamengo é que vai ter a semana inteira. O Flamengo só volta a campo. O Flamengo não joga essa rodada, não joga essa rodada, porque o jogo contra o Internacional foi adiado. Ou seja, o Flamengo só entra em campo no sábado. É tempo suficiente de você recuperar todo mundo e, quem sabe, você fazer uma força-tarefa para ter o Bruno Henrique à disposição. Mas, de maneira geral, o Flamengo tem um elenco aí absurdo à sua disposição. É franco favorito contra o Criciúma no sábado, mesmo jogando no Mané Garrincha, lembrando, o jogo não será no Maracanã, será no Mané Garrincha. O Flamengo vai mandar esse jogo lá em Brasília. Mas tudo bem. Qual é a coisa? Não sei, não me veio outra aqui na cabeça. Alguma de série, entendeu? Ah, tá. Que vocês estavam usando. Podia ser série. aquele tum-dum. Poderia. Não, vamos lá. É o seguinte, Flamengo e Zenit. O Flamengo topou pagar aquilo que o Zenit havia pedido, 18 milhões de euros, beleza? Isso tudo estava certo de sexta para sábado, inclusive, pelo que eu soube, teve uma reunião entre o departamento responsável pelas redes sociais do Flamengo, junto com as pessoas que tomam conta das redes sociais do Claudinho, já estão aliando a despedida dele lá no Zenit e também a chegada dele.
O Flamengo quer soltar um vídeo e 2 imagens com a foto do Claudinho. Até número de camisa foi discutido nessa reunião e eles sugeriram, no caso do lado do Claudinho, usar 97 por ser o ano de nascimento dele. Então existe já um acordo, só que o Zenit está dificultando até a contratação de um substituto imediato para a vaga do Claudinho. Eu sei que muitos torcedores do Flamengo ficaram tristes e até desanimados depois que o presidente do Zenit disse publicamente à imprensa russa que não vai vender o Claudinho, mas eu não esperava nada além disso, porque é o principal jogador hoje do Zenit, é um jogador que eles gostam bastante. Inclusive, antes desse acordo com o Flamengo, eles chegaram a tentar uma renovação de contrato, oferecendo muito mais dinheiro ao Claudinho para ele poder ficar na Rússia, mas o Claudinho quer jogar no Flamengo. E agora falta esse acordo aí final entre Flamengo e Zenit. O Flamengo continua extremamente confiante, forma de pagamento já foi tudo ajustado, 18 milhões de euros. Eu acho que o valor, muita gente reclama do valor, mas se a gente for parar e analisar o futebol em si está super valorizado. O próprio De La Cruz, por exemplo, custou 16 milhões de dólares e a gente está vendo que dentro de campo valeu cada centavo investido. E no caso do Claudinho, eu acho que vale todo esse dinheiro. Enfim, é questão de tempo aí para o Flamengo conseguir a contratação desse jogador. Vai acontecer? Não, porque eu fiquei de folga esse final de semana, não quis ver nada, né? Aí só que ontem vi lá a Argentina, que eu tava secando a Argentina. Eu fiquei sabendo... Muito. Eu fiquei sabendo que o presidente lá falou que ele não vai sair. Eu acabei de mencionar isso. E aí? Mas isso para mim, no meu entendimento, é muito mais pra torcida do Será, Zenit. Vene? Eu acho Porque isso. geralmente quando o presidente vem assim e Eu já acho isso. aceitou o Tanto é que dinheiro, teve uma entrevista não vai sair. do Claudinho, Ainda mais após o esses jogo times contra lá. o Krasnodar, ao Fábio Aleixo, que é um jornalista brasileiro que mora lá e acompanha o futebol russo, o próprio Fábio Aleixo perguntou para ele, e aí, vai sair? E o Claudinho despistou. Eu acho que se ele não fosse sair, ele responderia ali na hora. Não, eu vou ficar aqui no Zenit. Porque quando esses presidentes de lá falam isso, geralmente o cara não sai mesmo, né? Sim. Ele segura, não aceita o os dinheiro. russos são muito complicados, isso é um Então, fato. pois é. Eu lembro da negociação pelo Vitinho ainda. O próprio Claudinho. Mas no caso do Claudinho, O Vitinho foi um é bom diferente, exemplo. porque no Claudinho eles nunca tentaram, nunca quiseram vender. Nesse momento eles topam vender, tanto é que eles negociam com o Flamengo. Inclusive eles até tentaram botar o Matheus Gonçalves no meio da história toda da negociação e o Flamengo vetou e os próprios empresários do Matheus Gonçalves também não ficaram muito animados não. No caso do Wendel foi assim. No caso do Wendel foi assim, boa. porque o Wendel estava muito próximo do Flamengo e aí eles chegaram no Wendel e falaram, vamos renovar o contrato. Aí o Wendel viu o caminhão de dinheiro na frente dele e topou a renovação de contrato. Tanto é que o próprio Flamengo não gostou nem um pouco da postura dos Mas empresários então você do tá Wendel. otimista? Ah, bem otimista. Você fica otimista com essa situação, Pedrosa? Olha, Fernanda, quem comanda a operação, mesmo que as duas partes elas possam estar em desacordo, geralmente é o atleta. A vontade do atleta, dificilmente ela não é cumprida. É claro que, lamentavelmente, você às vezes tem que esperar muito tempo, como foi até o próprio caso do Léo Ortiz, né? Que o Red Bull Bragantino verdade. não estava querendo vender, só queria vender pelo valor que eles achavam que era o melhor, e aí demorou muito tempo para o Léo Ortiz chegar e acabou chegando. Então, nesse caso, o Claudinho, ele verbalizando para a diretoria do Zenit que quer sair, não tem por que nenhum clube do mundo manter jogador insatisfeito, Fernanda. Inclusive, não só a entrevista que eu também vi, essa entrevista que o Vene citou, mas também ele meio que saiu brigado com o técnico, porque o técnico substituiu ele, o Zenit estava ganhando de 3-0 e ele não gostou de ter saído. Então tem muitos elementos aí, eu acredito que seja até para forçar essa saída também, que o Claudinho vem claramente tendo essa vontade de jogar no Flamengo. É muita paciência, eu acho que o Flamengo é um dos clubes que mais bem negocia no Brasil em relação a esses atletas do exterior. Vale muito a pena, o Claudinho é um grande jogador e agora é amolecer o coração dos russos, que não é difícil, que não é fácil. Né? Só uma informação, assim, que passou batido, o Tite vem conversando com o Claudinho também. Só essa informação, né? É, que eu acabei O Tite convocou o Claudinho, né? É verdade, O Tite é fã teve do isso. Claudinho. É verdade. O Tite é fã Gosto do muito do Claudinho. Claudinho. E falando em custa caro, pra gente encerrar aqui com o mercado da bola, o Claudinho ontem saiu pé da vida no jogo no Zenit, né? Saiu bravo com a substituição, meio que largando mão. Acho que sentindo que há uma aproximação, 18 milhões de euros, né? A negociação sendo sacramentada, ele voltando ao Brasil para atuar no Flamengo. Assim, que eu lembrei do Claudinho ontem, porque com o título da Espanha na Eurocopa, muita gente lembrou da escalação da final olímpica de 2021 em Tóquio, em que 7 jogadores que foram campeões pela Espanha agora da Euro estavam lá naquele time que perdeu para o Brasil de Inclusive, Claudinho. o Arzabal que fez o gol. Para o Brasil de Claudinho, de Malcom, e cuja coincidência, os dois destaques do Brasil foram para o Zenit. O Malcom agora está na Arábia Saudita, o Claudinho não consegue sair do Zenit,
E talvez essa seja a diferença, né? A Espanha conseguiu preparar os seus jovens para darem salto, para evoluírem na carreira. O Claudinho tá lá escondido pedindo, pelo amor de Deus, alguém me tira daqui, e não consegue sair, porque os russos lá não vão facilitar. Não, é um time comprador, não é um time vendedor. Então... Mas mesmo o futebol do oeste europeu poderia se interessar por ele. Sim. Tem mercado. Na Espanha, na Itália, na França, mesmo na Inglaterra, entendeu? O cara se esconde, né? Em Muitos Champions League jogadores eles não jogam porque tá se a punido. gente pegar o Shakhtar recente, os melhores jogadores do Shakhtar foram para a Premier League. Exato. Ou foram jogar em outros países. O Claudinho não sai, né? O próprio William. O William sai do Shakhtar para jogar e o Claudinho, na Premier League, né? Desculpa, o Claudinho, inclusive, na minha opinião, é mais jogador que o Paquetá. O Flamengo também andou sondando, se interessado com o Paquetá. Para mim, é mais barato e mais jogador mesmo. Barato não vai ser, né? Barato 18 não vai ser, milhões de euros, né? Aí a camisa comemorativa de 100 jogos, né, dele na equipe do Zenit. Agora, tem uma outra coisa. Os russos estão sendo boicotados por qualquer mercado europeu. Ninguém está tirando o jogador da Rússia por boicote. Não é nem porque eles não estão jogando talento. Champions League, não estão jogando Liga Europa, e aí você vai pegar um cara que só joga a o UEFA, não diretamente, mas indiretamente, ela passou um recado aos clubes europeus. Não contratem, não abasteçam Ótima visão, boa. com dinheiro o futebol russo. Então os caras ficam presos lá, né? E aí é só países periféricos para... O Arthur saiu do Palmeiras para ir para lá. Sim, sim. Beleza, vai encher, né, de grana, tudo bem, mas seleção esquece, tá? Às vezes voltar para um clube que ele queira ano que vem também vai ser difícil. Então, o jogador tem que pensar em tudo isso, né? É isso. Mas enfim, Flamengo perto de contratar um belíssimo jogador, na minha visão, cabe em qualquer equipe aqui do Brasil. Então tá aí, né? Eles elogiando bastante aí o poder aquisitivo do Flamengo, que é muito bom, por sinal. É o melhor do Brasil. O Flamengo vem fazendo boas contratações, né? Não entra em furada, o Flamengo vem sempre com muita cautela e sempre focando em jogadores assim com nível elevado, né? A gente vê que o Flamengo não vem contratando peças, jogadorzinho pra compor o elenco, é bem difícil. Uma exceção, podemos dizer que foi o Carlinhos ali, né? Mas muito na urgência, porque naquela época o Gabigol tava com aquele problema no doping, tinha sido banido por um tempo do futebol, estava afastado, então teve que trazer um jogador barato, acho que foi 500 mil dólares, euros, não sei, reais, uma coisa assim da multa do Carlinhos, então teve que trazer um jogador muito rápido. Fez até um gol importante lá contra o Atlético Mineiro, né? Então a gente vê que, tirando o Carlinhos, o Flamengo só vai em jogadores que estão com potencial gigantesco. E o Claudinho saiu bem do Brasil, foi lá pro Zenit, ganhou muita grana, agora tá a fim de voltar e o Flamengo tá tentando fazer essa negociação aí para trazer o Claudinho. E a gente gostaria muito de saber se vocês são contra ou a favor da ida do Claudinho para o Flamengo. Deixe a opinião aqui nos comentários, porque é importante demais saber o que vocês pensam sobre esse assunto. Daqui a pouco voltaremos com mais informações. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!